Estónia solicita apoio de Cabo Verde para candidatar ao Conselho da ONU. O Presidente da República vai apelar ao fim da pena de morte na Assembleia Geral das Nações Unidas. Novo Diretor Nacional da Saúde e nova Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Saúde empossados. ONU em Bissau diz que o país está estável e mantém eleições para novembro. Itália abre exceção e autoriza desembarque de 28 menores desacompanhados. Tempestades ameaçam Japão, Coreia do Sul e Havaí. Boa noite, Jornal 10, seja bem-vindo. O Presidente da República estará em setembro na Assembleia Geral das Nações Unidas, onde vai apelar ao fim da pena de morte, para além de falar sobre questões do Estado de Direito, das democracias e liberdades. Jorge Carlos Fonseca realça que muitos fazem um discurso sobre a eminente dignidade da pessoa humana, que é o pilar forte dos Estados de Direito, que ainda há países da CPLP que exercem a pena de morte. Sobre a questão do Estado de Direito, a questão das democracias, a questão da liberdade, e pôr um acento num facto. Precisamos de pôr fim a medidas como a pena de morte. Isto é, no século XXI, onde, digamos, toda a gente faz o discurso sobre a iminente dignidade da pessoa humana, que é o suporte, o pilar dos Estados de Direito, ainda temos, mesmo na comunidade, nas comunidades que nós fazemos parte, na CPLP, temos ainda a pena de morte. Segundo mesmo, a pena de morte é uma pena irracional e, devido a isso, irá apelar na Assembleia Geral das Nações Unidas para que seja feita a sua abolição. Temos ainda a pena de morte, que é uma pena irracional, completamente irracional. É uma pena absurda. Isto é, até hoje ninguém conseguiu encontrar um fundamento racional, do ponto de vista criminal, para uma pena como a pena de morte. E então, eu tenho a ideia de ir fazer uma espécie de apelo a que o apuramento do Estado de Direito, a afirmação do Estado de Direito das democracias, não rima com a questão de pena de morte, fazer um apelo para a sua abolição, ou pelo menos temporariamente, digamos, haver uma moratória na execução dessa pena de morte. O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, considera a sua viagem aos Estados Unidos da América, à Assembleia Geral das Nações Unidas, como uma missão sobre o Estado de Direito, das democracias e liberdades e tendo como foco principal a pena de morte. O Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, recebeu nesta quinta-feira uma delegação do Parlamento da Estónia, chefiada pelo membro parlamentar daquele país, com a perspectiva de desenvolver cooperação nas áreas de tecnologia, informação e agricultura, bem como solicitar o apoio de Cabo Verde para ter lugar no Conselho da ONU. O encontro enquadra-se no plano de abertura do Parlamento cabo-verdiano e na consolidação e promoção da diplomacia parlamentar. Para o chefe da delegação da Estónia, este encontro serviu para perspectivar cooperações em algumas áreas, nomeadamente tecnologia e informação, bem como solicitar o apoio de Cabo Verde no processo de candidatura a membro não permanente do Conselho da Segurança das Nações Unidas. Nós temos uma enorme fronteira com o mar. Somos um país marítimo. A Estônia tem um sistema de informação e tecnologia desenvolvida e a cooperação nesta área pode ser importante. Temos uma relação desenvolvida em civicultura, na indústria da madeira, química e também na agricultura. São essas excelentes perspectivas de cooperação entre os nossos países. Em segundo lugar, a Estônia pode concorrer para o lugar no Conselho da Segurança das Nações Unidas em 2021-2022. Esperemos o apoio do vosso país. Estou otimista acerca disso. Estônia é um pequeno país, mas pode representar não somente o nosso interesse, mas o interesse de todos os pequenos países, incluindo Cabo Verde. A Associação dos Deficientes Visuais de Cabo Verde recebeu hoje na sua sede o embaixador dos Estados Unidos da América, Donald Heflin, com o intuito de conhecer o espaço e inteirar das atividades desenvolvidas pela ONG.
Donald Heflin foi recebido pelos membros da EDVIC com música e, de seguida, o presidente Marciano Monteiro o levou para conhecer o espaço. O embaixador realçou que a sua visita à sede da instituição visa conhecer o espaço e as atividades que esta desenvolve e as dificuldades que enfrenta em relação às deficientes visuais de todas as ilhas. Estamos aqui para comemorar donação dos muebles dos escritórios da Embaixada Árabe e também saber mais sobre o trabalho da Árabe. É muito importante entender os problemas de pessoas com deficiências visuais. É difícil para eles, não é impossível. Então, a comunidade, a sociedade, se podemos ajudar. Segundo o mesmo, é importante ajudar a instituição não só pelo trabalho que tem desempenhado, mas também por motivos pessoais. Eu tenho pouco problema visual em olho e também a minha senhora mãe. Então, é muito importante para mim ajudar elas e também todos os problemas de habilidades diferentes em qual tipo de problema em todas as ilhas. O presidente da EDVIC salienta que espera resultados positivos da visita do embaixador. Bom, obviamente que nós, com tudo isso, com todo o trabalho feito, esperamos ter resultados positivos com esta visita, tendo em conta que a Embaixada dos Estados Unidos e na pessoa do próprio embaixador mostram-se uma certa sensibilidade pela causa das pessoas com deficiência visual e pela sua inclusão na sociedade cabo-verdiana. E, tendo em conta tudo isso, esperamos que o resultado desta visita seja um resultado positivo. O mesmo presidente, durante a visita, apresentou 2 projetos que gostaria que fossem financiados pela Embaixada dos Estados Unidos da América, a Sala de Produção de Materiais Didáticos e a requalificação do espaço. Nesta quarta-feira, o ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares, foi condecorado com a medalha da Ordem do Mérito Naval da Marinha Brasileira, juntamente com o embaixador do Brasil em Cabo Verde, José Carlos Leitão. A cerimónia da imposição da medalha da Ordem do Mérito Naval e da medalha de Mérito Tamandaré aconteceu na Embaixada do Brasil, na cidade da Praia. Ao todo, foram 5 os condecorados. Ministro da Defesa Luís Filipe Tavares, embaixador do Brasil em Cabo Verde José Carlos Leitão e chefe do Estado-Maior Anildo da Graça foram condecorados com a medalha da Ordem do Mérito Naval da Marinha Brasileira. Com a medalha do Mérito Tamandaré foram agraciados o diretor nacional da Defesa Paulo Jorge Brito e o comandante da Guarda Costeira Pedro Santana. O comandante da Marinha Brasileira, Eduardo Ferreira, durante seu discurso, frisou que não existia um lugar melhor para tal ato, visto que a parceria existente entre os 2 países já atingiu um grande patamar, graças às personagens hoje condecoradas. Certo de que não haveria melhor local que a Embaixada do Brasil em Cabo Verde para celebrar a condecoração de personalidades brasileiras e cabo-verdianas que se destacaram no âmbito da cooperação bilateral entre a Guarda Costeira de Cabo Verde e a Marinha do Brasil. Eduardo Ferreira sublinhou ainda que espera que haja passividade a nível da cooperação entre os 2 países, salientando que nenhuma nação é capaz de enfrentar sozinha os problemas como o tráfico de drogas e o terrorismo. Brasil e Cabo Verde compartilham uma histórica e rica trajetória de maritimidade e desafios em comum, atinentes à geopolítica do Atlântico. Como países lindeiros a este oceano, desejamos que a exploração de nossas águas jurisdicionais se faça de maneira pacífica e responsável, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social dos nossos povos. Torna-se, portanto, fundamental possuirmos as capacidades que nos permitam cumprir as tarefas intrínsecas à ação do Estado no mar. Ressalto que nenhum país é capaz de enfrentar sozinho problemas como o terrorismo, a pirataria, o tráfico de drogas ou a pesca ilegal, sendo necessária
uma atuação cooperativa e multilateral. Para o ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares, esta condecoração é muito importante para Cabo Verde, salientando que a cooperação entre Brasil e Cabo Verde tem dado frutos importantes. De facto, é para nós uma grande honra esta cerimónia simples, mas muito importante, porque o presidente Temer, desde que é Presidente da República, tudo fez para estreitar as relações de cooperação entre o Brasil e Cabo Verde. Há uma cooperação que tem dado frutos muito importantes para o nosso país, mas também para o Brasil. A aprendizagem mútua de uma cultura diferente por parte dos brasileiros tem sido, como lembra sempre o embaixador José Carlos Araújo Leitão, um momento também de conhecimento, de partilha de conhecimento entre o Brasil e Cabo Verde. O comandante da Marinha Brasileira, Eduardo Ferreira, está de visita a Cabo Verde desde o passado dia 19, no âmbito da cooperação bilateral. O Governo, através do Ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, deu posse nesta quinta-feira ao novo Diretor Nacional da Saúde, Artur Correia, e a nova Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Saúde, Maria da Luz Lima. Estes sublinharam o anseio de trabalhar com afinco para uma melhoria na prestação de serviços a nível da saúde pública no país, realçando que é preciso criar mais infraestruturas, apostar mais nos recursos humanos à altura do que se espera da saúde pública no país. Os novos dirigentes foram empossados nesta tarde através do Ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário. Neste sentido, a antiga Diretora Nacional de Saúde, Maria da Luz, passa a ser Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Saúde, dando lugar a Artur Correia, empossado hoje como Diretor Nacional de Saúde. A nova Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Saúde realçou que vai trabalhar com afinco para obter um sistema de saúde resiliente. Avançou ainda os principais desafios para daqui a alguns anos, mas exorta o governo a criar mais infraestruturas e apostar mais nos recursos para esta área. Ótica de apoiar e ajudar o fortalecimento dos sistemas de saúde, com realce na área de formação, de vigilância, de investigação e de promoção da saúde, para que possamos alcançar um sistema de saúde resiliente e capaz de fornecer respostas adequadas à melhoria dos principais indicadores, trabalhando com afinco nos determinantes da saúde. Quero destacar aqui alguns desafios maiores nos próximos tempos, como sejam a elaboração e implementação do Plano Estratégico do Instituto Nacional de Saúde Pública, o Plano Nacional de Promoção da Saúde, o Plano de Reforço dos Recursos Humanos. Por isso, Sr. Ministro, precisamos de apostar muito em reforçar os recursos humanos e criar as condições de infraestruturas de funcionamento à altura do que se espera do Instituto Nacional de Saúde Pública. O novo diretor da saúde, por seu lado, assegurou promover uma visão holística da saúde a fim de torná-la mais próximo da comunidade, no sentido de eliminar as barreiras no acesso à saúde, bem como diminuir as despesas das famílias no que tange ao acesso dos serviços de saúde no país. Promoveremos uma visão holística da saúde, que leve em conta determinantes sociais e uma abordagem pluridisciplinar e multissectorial em todas as estruturas de saúde do país. Isto implica também uma maior proximidade com as comunidades e os seus representantes. Advogaremos os lemas A Saúde em Todas as Políticas e Uma Só Saúde, em articulação com todos os atores da saúde. Esforçar-nos-emos para que o acesso universal, no sentido da eliminação de barreiras e da garantia da equidade no acesso aos serviços, seja cada vez mais uma realidade no país. Articularemos com todos os prestadores e dirigentes do Serviço Nacional de Saúde para que a resposta progressiva às necessidades em termos de recursos humanos, financeiros e em equipamentos caminhe cada vez mais no sentido da cobertura universal, mas sem despesas catastróficas para as famílias. O Ministro da Saúde e da Segurança, Arlindo do Rosário, salientou que esta tomada de posse está em curso uma renovação importante da direção da saúde e, neste sentido, pediu aos empossados que promovam cultura de resultados. Com esta tomada de posse, está em curso uma renovação importante na direção estratégica do Ministério da Saúde e da Segurança Social. E, como em todos os processos de renovação, a expectativa é de que os efeitos gerados sejam positivos e produzam resultados palpáveis
Por isso, exorto os interessados que promovam a cultura de resultados e de prestação de contas nas instituições que hoje foram confiadas. Os resultados obtidos sob a vossa liderança direta produzirão efeitos imediatos e impactos ao longo prazo no Serviço Nacional de Saúde e na saúde dos cabo-verdianos e daqueles que escolheram Cabo Verde como destino de férias ou de domicílio. A cerimónia do empossamento aconteceu no Palácio do Governo, na Várzea, na presença dos representantes da OMS e dirigentes do Ministério da Saúde e Segurança Social. O índice de volume de negócios nos serviços mercantis não financeiros no segundo trimestre deste ano aumentou de 6% em termos homólogos, revelou hoje o INE. Segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas, as secções de comércio por grosso, reparação de veículos automóveis e motociclos, de transporte e armazenagem e de alojamento e restauração apresentaram os contributos positivos mais relevantes para a variação do índice agregado, em resultado de variações de 4,0%, 1,0% e 1,3 pontos percentuais em resultados de variações de 6,7%, 9,2% e 9,0%, respectivamente. As restantes secções apresentam uma contribuição de menos 0,4 pontos percentuais para a variação do índice total. O índice de volume de negócios nos serviços registrou uma diminuição trimestral de 5,4%. Em relação ao emprego, os índices nos serviços a tempo integral e total apresentaram no segundo trimestre uma variação homóloga de 0,4% e 0,8%, respectivamente. O índice de remunerações brutas situou-se em 2,4% em termos homólogos. A variação trimestral do índice de remunerações nos serviços aumentou 3,0%. Na semana passada, o Governo anunciou a entrada em vigor da taxa de segurança aeroportuária, que estabelece o valor de 150 escudos por passageiro para os voos domésticos e 3.400 por passageiro nos voos internacionais. Nesta quarta-feira, o PICV, em conferência de imprensa, demonstrou o seu desagrado perante esta situação, salientando que o Governo quer pôr em causa o destino de Cabo Verde. A medida foi anunciada recentemente através do Decreto-Lei número 42/2018, regime jurídico de entrada e permanência, saída e expulsão de estrangeiros do território cabo-verdiano. Para o PICV, o governo, depois de se isentar os turistas da União Europeia e do Reino Unido, decide recuperar essas receitas. O governo abdicou de livre e espontânea vontade e sem que ninguém lhe tivesse pedido de mais de 20 milhões de euros com a isenção de vistos a turistas da União Europeia e do Reino Unido. Tomou essa medida sem fazer as contas, sem calcular os impactos e esquecendo-se que ainda tem um país que precisa de recursos para continuar o seu processo de desenvolvimento. Agora, feitas as contas, calculados os impactos e reconhecido o erro, o governo decide pelo caminho mais fácil. Lava as suas mãos do erro que cometeu e transfere para os passageiros a responsabilidade de garantir a recuperação desses 20 milhões de euros. Trata-se de uma medida, conforme o secretário-geral do PICV, Julião Varela, que põe em causa a competitividade do destino de Cabo Verde, salientando que as taxas de segurança aeroportuária são para financiar a segurança civil e não opções políticas. Uma medida que antes era para aumentar o fluxo turístico se transformou numa medida que põe em causa a competitividade do destino turístico de Cabo Verde, pois aumenta a taxa para todos, estrangeiros e nacionais. As taxas de segurança aeroportuária são para financiar a segurança da aviação civil e nunca para financiar opções políticas alheias a esta segurança. Desta feita, através do seu secretário-geral, Julião Varela, deixa a seguinte sugestão. Que ao invés desta medida de isenção de vistos imponderada e mal calculada, o governo deveria dar continuidade à discussão do acordo multilateral de céu aberto, que é fundamental para viabilizar o aumento do turismo proveniente desse espaço, muito mais simples do que uma isenção de visto.
É de recordar que o valor da taxa de segurança aeroportuária ficou fixada nos 150 escudos por passageiro para os voos domésticos e nos 3.400 escudos por passageiros nos voos internacionais. O secretariado permanente do Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão, sediado na cidade de Ribeira Grande, Porto Novo, diz que tem apelado ao Ministério do Trabalho para a criação de um núcleo representativo da Inspeção-Geral do Trabalho. Segundo Carlos Gomes, a criação de um núcleo representativo da Inspeção-Geral do Trabalho trará muitos benefícios, principalmente para a Ilha de Santo Antão, visto não ter ainda uma delegação da mesma. Temos vindo a insistir junto do Ministério do Trabalho para que, de alguma forma, repense essa situação da criação de um núcleo representativo das duas entidades, quer da Inspeção-Geral do Trabalho, que possa, de alguma forma, ser uma extensão da Delegação de São Vicente em Santo Antão, porque a Delegação de São Vicente, pelos problemas que tem e pelo número insuficiente de técnicos, e tem que dar atenção a toda a região barlavente. Por conseguinte, a nível da Ilha de Santo Antão, ficamos com algum déficit. Nós não queremos, de alguma forma, querer dizer que os trabalhadores, os técnicos dessas entidades devem estar no mau serviço. Agora, e que tem carências de pessoal efetivo, tem. E mesmo a nível da Direção-Geral do Trabalho, poderia, de alguma forma, minimizar através do diálogo e de alguma concertação muitos destes problemas existentes na Ilha de Santo Antão. Gomes avança que o Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão tem chamado a atenção do governo para a resolução do problema e que este afirmou que a construção do núcleo depende do custo que isso trará para o governo. Temos, de alguma forma, consistentemente chamado a atenção do governo, nomeadamente através de comunicações e através de notas, através da comunicação social também, e através de encontros tidos e mantidos a nível da Ilha de Santo Antão, através das deslocações desse governante, nomeadamente da senhora Ministra do Trabalho, e chamando a atenção para essa situação, mas também a nível de fóruns, seminários ou também atividades de salas que têm sido realizadas a nível da Ilha de Santo Antão com relação a essas preocupações. Mas até este momento nos foi dada uma comunicação no sentido de justificar que a criação dessa representação de Santo Antão depende da situação que poderá criar algum custo para o governo de Cabo Verde. O mesmo realçou que o SLTCA tem vindo a chamar a atenção também para os inúmeros problemas que o sindicato tem constatado no terreno através de denúncias. Nós temos estado insistentemente, a partir de Santo Antão, a chamar a atenção para os inúmeros problemas que o Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão tem vindo a constatar no terreno, através de denúncias recebidas por parte dos trabalhadores, porque o sindicato não pode fiscalizar. Ele pode denunciar os problemas e solicitar, quem de direito, que faça o seu trabalho de complementaridade e também tentar ajudar o sindicato a resolver os seus problemas. Mas nós temos insistentemente estado a chamar a atenção para os problemas a nível da Ilha de Santo Antão, que são muito preocupantes, em termos de aplicabilidade laboral. É de relembrar que no dia 8 de setembro, o Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão irá realizar uma manifestação laboral e um fórum laboral na cidade das Pombas. 180 jovens com níveis de escolaridade entre o 8º e o 11º ano no Porto Novo Santo Antão, excluídos atualmente do sistema de ensino público formal, desejam prosseguir, aliás, os estudos, apesar das dificuldades financeiras. No inquérito feito em agosto pela Escola Secundária Privada Progresso, na cidade de Porto Novo, consta que já submeteu à Direção Nacional da Educação um projeto educativo para a demanda deste público, que não se enquadra no perfil público do ensino e sem condições financeiras para a autossustentabilidade dos estudos ou de uma formação profissional. Elísio Rocha, diretor da Escola Progresso, fundada em 2002, disse ter apresentado à Direção Nacional da Educação uma proposta de alteração dos estatutos deste estabelecimento que permita o transformar-se numa
numa instituição social do ramo do ensino secundário e profissional, com vista à inserção e inclusão desses jovens que não se enquadram no perfil público do ensino formal, evitando assim os efeitos sociais menos positivos. O projeto inclui ainda a dinamização da biblioteca escolar e de oficinas de aprendizagens específicas, além da criação da Associação dos Estudantes do Ensino Privado neste município. O inquérito abrangeu 188 jovens que, sobretudo por dificuldades económicas, mas também devido a outros fatores, como gravidez, deixaram de estudar, mas 181 desejam prosseguir os estudos, apesar dessas eventualidades, designadamente financeira. A Câmara Municipal de Porto Novo confirmou estar a trabalhar com a Direção de Progresso no processo de reorganização da escola para dar oportunidades aos jovens portonovenses fora do sistema de ensino de prosseguirem os seus estudos. Vamos acompanhar as principais manchetes do nosso continente. África do Sul, o país acusa o presidente Donald Trump de estar a acirrar divisões raciais. No Congo Democrático, o país prepara-se para um aumento de casos de ébola, segundo o ministro da Saúde. Uganda, Bobi Wine, cantor pop, transformado em deputado da oposição, está agora acusado de traição depois das autoridades tirarem a acusação de posse ilegal de armas. África do Sul, um tribunal adiou de novo a audiência no caso do homicídio envolvendo o filho do ex-presidente Jacob Zuma. Itália, 27 menores desacompanhados embarcam em Catânia enquanto prossegue disputa política sobre o que fazer com os restantes migrantes salvos no Mediterrâneo.